Bom dia! Que a paz do Senhor possa estar contigo esta manhã de sexta-feira, 2 de setembro. Que alegria nós podermos estar ainda vivos. E, prezados amigos, louvemos a nosso Deus pela sua misericórdia. Nos concede essa oportunidade de podermos estar aqui juntos para meditar a palavra do Senhor. Bem, quero convidar-te a nós orarmos para assim abrirmos a santa palavra. Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua misericórdia e bondade. Obrigado pelo teu cuidado para conosco durante a noite e nos despertar mais um dia de vida. Este que é sexta-feira, o dia da preparação para o teu santo dia. Ao meditarmos na tua palavra, queremos pedir que o teu Espírito nos conduza. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, o tema de hoje nos diz depois de Minneapolis. Ontem nós falamos sobre a Assembleia de Minneapolis e hoje temos depois de Minneapolis, depois daquela reunião. Começamos por dizer que seria incorreto pensar que Ellen White apelou apenas para os mensageiros de 1888. Ela não só advogou, como também pregou e escreveu extensamente sobre os temas de 1188. Quais eram os temas de 1188? Justificação pela fé e Cristo na sua lei. Essa mensagem teve um enorme impacto no seu ministério literário. Em todo o ministério literário da Sra. White, ela sempre levou os crentes, o povo de Deus, a compreender a importância de nós podermos centralizar a nossa vida em Cristo. Depois da Assembleia de Minneapolis, ela publicou uma série de livros sobre Cristo e o plano da salvação. O livro Caminho a Cristo, 1892, O Maior Discurso de Cristo, 1896, O Desejado de Todas as Nações, 1898, Parábolas de Jesus, 1900, e os cristocêntricos capítulos iniciais de A Ciência do Bom Viver, em 1905. O tema dominante de Ellen White depois de 1988 passou a ser Cristo e a sua justiça, o que se tornou evidente não apenas nos seus livros, mas também em centenas de artigos, sermões e cartas que ela redigiu. Bem, isto não significa que ela tenha mudado de opinião sobre estes assuntos só em 1888. Não. Ao perceber que a igreja precisava dessa mensagem de salvação cristocêntrica, Cristo como centro de tudo, ela passou a dar-lhe maior ênfase depois da Assembleia de Minneapolis, para mais uma profunda compreensão de Cristo e da salvação que ele oferece-nos. Conclui-se, pois, que podemos encontrar a essência da mensagem de 1888 nos escritos de Ellen White, antes e depois dessa data. Por exemplo, ela escreveu na Review, 22 de março de 1887, dizendo: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser o nosso primeiro trabalho. O primeiro trabalho de todo cristão foi chamado a atenção através da Sra. White, muito antes de 1988, é busca de um verdadeiro reavivamento e uma verdadeira piedade. A seguir disse que muitos cristãos, a Sra. White advertiu que muitos cristãos não estavam preparados para receber a bênção de Deus e outros precisavam ainda de converter-se. Por outro lado, não há nada que Satanás tema tanto como que o povo de Deus limpe o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma igreja debilitada e uma congregação impenitente. O que Satanás mais teme é quando ele percebe que o povo de Deus, a igreja de Deus, os seus filhos de forma individual, estão removendo tudo o que impede para que o Espírito Santo não seja derramado, ou seja derramado. Satanás teme isso.
E a Sra. White já chamava atenção disso antes. São citações que nós conhecemos de cor, ou talvez não, se não temos relacionamento com os livros do Espírito de Profecia. Mas para aqueles que têm lido os livros do Espírito de Profecia, eu, no caso, já li essas citações várias vezes, né? Mas que no seu contexto adquirem maior relevância. Não é? Um mês antes das reuniões de Minneapolis, ela continuou a escrever Review and the Roll de 11 de setembro. Ela dizia: há assuntos que são lamentavelmente negligenciados, mas nos quais deveríamos insistir mais. A preocupação da nossa mensagem deve ser a missão e a vida de Jesus. Mostrem Jesus aos nossos ouvintes. Ele morreu pela humanidade. Ah, se o arrogante coração pudesse compreender isto! Ah, se os homens pudessem compreender o sentido da redenção e buscassem aprender sobre a mansidão e humildade de Jesus. Então veja que a ênfase sobre Cristo, sobre o papel de Cristo na nossa salvação ou para a nossa salvação, eram abordadas pela serva do Senhor muito antes das reuniões de Minneapolis, para mostrar que os adventistas, antes daquele conflito em Minneapolis, já tinham recebido as mensagens de advertência para que possam voltar os olhos para Cristo e a sua justiça. Não é algo que veio como novo, ou que passou a ser algo de destaque para a Sra. White. Ela já vinha apresentando e falando sobre o assunto. Pergunta que fica para nós hoje como reflexão: não poderão muitas das palavras da mensageira do Senhor ser-nos úteis hoje? Claro que sim. Meus irmãos, quanto de nós muitas vezes estamos lutando com a obediência pela força nossa, obediência da lei para podermos alcançar o mérito de Cristo, ou o mérito de Deus. Jamais alcançaremos. Nós temos que buscar a obediência através de Cristo. Cristo como centro de toda a nossa salvação. Esta manhã o Senhor pede a cada um de nós que o melhor que podemos fazer é entregar a nossa vida a Jesus. Olhe para Cristo na cruz. A tua e a minha salvação depende unicamente de Cristo. A tua e a minha obediência dependem unicamente de Cristo. Paulo ensinou isso e na vida prática ele disse: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Tudo posso naquilo que me fortalece. Nada na nossa vida é feito sem Cristo. É por isso que nós só podemos ser chamados justos pela justiça que nos é imputada através de Cristo mediante a fé nos seus méritos. Que Deus possa te abençoar esta manhã e que possas fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. A obediência é o resultado de nós sermos salvos. Quando nós somos salvos, é impossível nós não obedecermos. Vamos orar. Pai amado, obrigado porque Cristo é o centro de todo o plano da redenção. Ajuda-nos a compreender isso e ajuda-nos a volver os nossos olhos para Cristo. E por meio de Cristo crescermos até ao ponto de chegarmos à estatura de homens e mulheres em Jesus, nosso Salvador. Concede-nos o poder do Teu Espírito para gerar Cristo em nós. Porque se Cristo não for gerado em nós, toda a nossa obediência é como trapo de imundícia. Perdoa-nos. Muitas vezes temos tentado fazer coisas para sentirmos de que somos merecedores da Tua salvação. Ajuda-nos a ver que não há mérito em nós. Todo o mérito vem de Jesus. Dá-nos uma sexta-feira na Tua presença. Ajuda-nos a preparar-nos para encontrar contigo no Teu santo dia, o sábado. E que possamos exaltar este dia, obedecendo ao Senhor como o Senhor ordenou. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Essas graças e favores suplicamos e agradecemos. Pedimos pela fé no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para ti, meu amigo, que o Senhor continue te guiando. Saudar a sua família e eu espero que amanhã você possa desfrutar das bênçãos do sábado e a santificação e o descanso que o Senhor concede. Até lá, Deus te guarde. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança
através de estudos bíblicos